eu achei que seria muito importante eu ter uma discussão específica sobre a aprovação do Orçamento da União para os que acompanham o Fórum Nacional ouvirem a minha opinião sobre o que é que está realmente acontecendo nesse assunto que é tão importante em nosso país. A aprovação da proposta orçamentária para 2021, com 3 meses de atraso, e a sua maior importância, além de conter a discussão e a determinação dos gastos que vão ocorrer na União no ano de 2021, ela serve para balizar a visão que se forma no mercado financeiro, nos mercados financeiros em geral, aqui no exterior, sobre como está evoluindo a questão dos gastos públicos no Brasil. Há uma regra importante aqui hoje, de alguns anos para cá, que estipulou que o gasto total da União não pode crescer mais do que a inflação. Essa regra tem de ser cumprida, há penalidades para o caso de não ser, e todo mundo fica de olho exatamente nisso, naqueles que acompanham a questão da política econômica brasileira. Ou seja, há um teto a ser observado e todo mundo, no fundo, o que pergunta é: o governo vai cumprir esse teto ou não? Essa é a pergunta-chave para quem está preocupado com a questão do déficit público, pois se o gasto, obviamente, disparar, o déficit público aumenta. E agora tem uma razão adicional para se preocupar com o assunto, que é a pandemia, pois a pandemia exige dos governos uma participação muito maior e um volume de gastos também muito maior. Então, além do mais, essa é uma razão forte para que a gente olhe o que está acontecendo, e é isso que eu me proponho fazer aqui com vocês. O que está realmente acontecendo? O que está acontecendo é que o governo está tentando atender a vários senhores. Um deles seria o que eu já falei, que é os mercados financeiros que gerenciam a aplicação dos títulos nas poupanças, e depois nós temos aí a questão de saber se nós vamos ou não evoluir nesse campo de uma forma razoavelmente equilibrada. O que existe aqui, então, em discussão? Tem um orçamento que o grosso dele é composto de gasto obrigatório, esse que é o principal problema. Isso representa 95% do total, que evolui conforme as leis que os disciplinam e que, de fato, é quem vai dizer como esses gastos vão crescer. E tem a parcela que a gente chama de discricionária, que é de 5% do total, que é onde o governo tenta fazer uma administração mais dura para que, se ele não consegue conter os gastos obrigatórios, ele possa fazer uma compensação na gestão dos gastos discricionários. Então, o que as pessoas que acompanham isso dessa forma querem saber é como está a evolução do gasto obrigatório. Muito acima da inflação, porque o ideal é que ela chegue próximo da inflação, até menos. E como vai estar a questão do gasto discricionário? Mas aí a gente já sabe, qualquer pessoa reagiria assim como eu vou reagir, que quando você tem um peso tão alto para o gasto obrigatório, vai ser muito difícil gerenciar a evolução desses gastos apenas contendo os gastos discricionários. O gasto obrigatório só poderá ser contido se houver uma mudanças
das leis, que agora que você vai aprovar o orçamento, já não tem tempo para isso. Tem de ser com as leis que estão em vigor, que foram aprovadas até mais recentemente. Pois bem, na discussão disso no Congresso é que se enfrenta essa dura verdade, que é o fato de que é muito difícil gerenciar um orçamento tão apertado assim. A parte principal, 95%, está pré-definida e ela é composta basicamente de pagamentos a pessoas, seja salário de servidores, seja benefícios de pessoas que fazem parte ou dos programas de aposentadoria, seja INSS, seja aposentadoria do próprio setor público, ou dos pagamentos dos programas assistenciais, como o Bolsa Família, por exemplo. E é muito difícil mexer com o orçamento que é assim. Você vai mexer com pessoas, e pessoas se organizam e se defendem e pressionam os parlamentares a não deixar que nada aconteça. Bom, diante disso, quando me perguntam como é que vai ser essa luta, a minha resposta simplesmente é a seguinte: vai ser muito difícil, e eu vou arriscar dizer aqui de saída que este deve ser o último ano em que ainda dará para, com muito sacrifício e com muita maquiagem estatística, algo que eu vou explicar em seguida, vai ser o último ano em que será possível tentar realmente fazer com que o gasto total não cresça mais do que a inflação do ano que passou. Por quê? Porque, como eu disse, já estamos ali praticamente zerando os gastos discricionários, que é a única margem de manobra que o governo tem para ajustar e chegar onde ele quer chegar. Vejam que os investimentos eles estão no gasto discricionário, não estão no gasto obrigatório. Repito, o gasto obrigatório é basicamente pagamento a pessoas, pagamentos, obviamente, muito rígidos. Os investimentos é que tem sido o candidato direto e natural a fazer ajustes para conseguir que o total cresça no máximo pela inflação. E, graças a isso, os investimentos praticamente estão zerados. E isso é uma coisa aceita pacificamente? Óbvio que não. Os setores que dependem diretamente dos investimentos, você imagina o setor agrícola, que é o setor fundamental para determinar a entrada de dólares no país, ele depende muito dos investimentos em rodovias ou investimentos na área ferroviária ou investimentos em portos para que a produção possa ser escoada para o exterior. Se o governo não cumpre a sua parte na criação dessa infraestrutura, aí realmente nós temos um problema complicado. Pois bem, esses investimentos, por conta do crescimento do gasto obrigatório, praticamente zeraram. É claro, eu estou fazendo um exagero aqui, mas é isso. O resto do gasto é o chamado custeio, onde você tem tanto programas de duração continuada, por exemplo, merenda escolar, está aí, como tem a manutenção da máquina pública, que é a despesa de luz, telefone, etc. Pois bem, a rigidez que existe no gasto obrigatório acabou se transferindo para o gasto discricionário, seja não porque haja uma exigência legal, mas porque ficou lá quem não pode mais ser cortado, quem não pode mais ser ajustado. Eu falei do investimento, apesar que o investimento está zerando, o investimento privado tem evoluído razoavelmente, mas nunca será capaz de substituir um investimento público por uma série de razões que fogem aqui
ao assunto do dia. Mas a pergunta-chave é: vamos cumprir esse teto ou os mercados financeiros vão ficar enlouquecidos na hora que constatarem se vai ou não vai? A resposta aqui é: vai cumprir, eu diria que na marra, de uma forma muito difícil, e talvez este seja, como eu já disse antes, o último ano em que isso poderá acontecer. Já apertou demais o gasto discricionário. Tanto é, e aí eu vou mostrar isso com maior clareza para vocês, que nas vésperas da aprovação do orçamento, ao relator se apresentou uma conta da ordem de 40 bilhões de reais para ele encontrar espaço para acomodar certos gastos que não conseguiram ser incluídos no orçamento, no item discricionário. Bom, que tipo de gasto é esse que não conseguiu entrar porque não tinha dinheiro? Eu estou falando aí da ordem, uma necessidade da ordem de 40 bilhões de reais. Basicamente, são as chamadas emendas parlamentares, que são adições ao orçamento capitaneadas por parlamentares, que estão no centro do acordo político entre o Congresso e o presidente da República. Ou, dito de uma forma bem mais rasteira, é a conta que os parlamentares apresentam todos os anos para o governo, para que o governo consiga aprovar coisas de seu interesse no Congresso. Isso é uma coisa natural no sistema democrático? Sim, é natural. E isso se refere principalmente a obras e despesas assim localizadas nas várias regiões do país, que estão representadas nos congressos através dos partidos e dos parlamentares daquela região, que querem chegar nas suas bases políticas e apresentar as obras que conseguiram aprovar no governo e conseguiram colocar no orçamento. Dito de uma maneira bem simples, é a conta que o Congresso apresenta ao presidente da República para apoiá-lo. E por isso é que teve, há pouco tempo, uma grande movimentação política para escolher os novos presidentes da Câmara e do Senado, porque esses são os intermediadores dessa grande movimentação política. São eles que levam os recados da liderança dos parlamentares para o governo e tentar fazer esse tipo de troca política a que eu me referi. Vejam, o aperto é tão grande que a conta de 40 bilhões que eles apresentaram não conseguiu ser atingida em condições normais da programação orçamentária. Foi preciso adotar providências novas para chegar a isso. Esses 40 bilhões, na verdade, para as emendas mesmo, é algo da ordem de 30 bilhões. Os 10 bilhões adicionais são para corrigir um erro de estimativa que tem no orçamento, decorrente de um valor que foi posto e que tem muito peso no orçamento, que é o valor do salário mínimo. O valor que foi finalmente aprovado, e essa divergência acontece pela demora da aprovação do orçamento, era um valor maior do que aquele que tinha entrado nos cálculos. Só por conta disso, ficaram faltando 10 bilhões de reais, para vocês verem o peso que o salário mínimo tem na determinação do gasto público no Brasil. Porque esses pagamentos a pessoas a que eu me referi, em grande medida, estão ligados ao salário mínimo. Seja pagamentos de um salário mínimo em si, seja pagamentos que são regulados pela regra de correção do salário mínimo
em cada ano. Bom, para corrigir 10 bilhões e para ajustar a demanda por essas emendas e a disponibilidade de recursos para ela, ficaram sendo necessário mais 30 bilhões. Gastaram muito tempo para conseguir fechar essa conta. Pelo menos a de 30 bilhões está mais ou menos definida, e é detalhe, não vale a pena eu entrar muito nesse detalhe, ainda que eu tenha aqui, mas falta ainda definir 10, que ficou combinado de fazer nas discussões da Comissão de Orçamento com o Poder Executivo, para ver como é que vão fechar esses 10 bilhões. O que, na essência, então, isso significa? O orçamento, como eu disse, está cada vez mais apertado para atender à exigência do teto de crescimento dos gastos. É preciso fazer um grande esforço como esse que eu descrevi aqui superficialmente, porque não dá para entrar em muito detalhe, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser difícil cumprir o teto, mas não quer dizer que seja impossível cumpri-lo. A pressão do Ministério da Economia é para que esse cumprimento ocorra. Hoje mesmo eu vi uma notícia saindo numa rede de televisão aqui dizendo que o ministro da Economia estava indo para uma audiência com o presidente da República para reclamar das soluções que tinham sido ajustadas para cobrir aqueles 30 bilhões. Em parte, são soluções que representam maquiagem dos dados e que você pode, assim, não considerar na conta do teto. Isso mostra que é uma disputa permanente, é uma discussão permanente, porque, do lado dos mercados financeiros, os agentes que cuidam disso estão sempre pressionando o Ministério da Fazenda para conseguir isso. É necessário realmente fazer esse controle desse teto de gasto? Numa situação como essa, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que não. Com essa pandemia e a necessidade de fazer gastos muito pesados para minorar o impacto que ela tem sobre as classes menos favorecidas, todos os países estão gastando muito, tratando isso como uma economia de guerra. E, nessas condições, é possível fazer o gasto. A economia está desaquecida, pode ficar ainda mais desaquecida, e o impacto que isso poderia ter sobre a inflação de fazer esses gastos não vai acontecer. E, além do mais, nós não podemos deixar as pessoas morrerem na rua. Nós temos de ajudá-las. Enfim, para ajudar os menos favorecidos, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que há uma preocupação excessiva com esse assunto. Uma outra discussão é se, tirando a pandemia, porque o problema continua, a pandemia foi um gasto extra que eu nem levei em consideração nessa discussão. É um orçamento à parte. Tirando a pandemia, deveria esse assunto ser tratado assim? Eu também acho que não. Acho que esse assunto não está bem tratado. Mas eu vou abordar essa discussão do que deve ocorrer com os gastos normais numa apresentação que eu farei em breve, relacionada com o primeiro evento extra que nós tivemos este ano com os economistas André Lara Rezende e José Márcio Camargo. Por hoje, basta isso, vai cumprir o teto, não vai ter uma crise, mas digo a vocês, é talvez o último ano que esse tipo de solução que se deu poderá ser novamente dado. Até a próxima, então.